Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Ó, tia Juliana aqui para a gente dar início a mais uma de nossas aulas. Na aula de hoje, tia Juliana vai precisar dar um zoom maior da tela, então vai ficar só minha voz para que vocês possam visualizar melhor o conteúdo, tá certo? Vamos lá começar a aula de hoje? Bem, meninos e meninas do terceiro ano, a aula de história de hoje vai ser sobre o bandeirismo. Nós estamos entrando na última unidade aí sobre história, que é sobre as bandeiras e a mineração. A gente vai iniciar essa aula depois de ter visto, lembra que a gente viu que vários povos de outros países, indígenas, franceses, holandeses, africanos, vieram aqui para o Brasil, fizeram algumas revoluções, invadiram. E agora a gente vai ver que, devido a essas invasões, a coroa portuguesa começou a fazer atividades para evitar que esses povos viessem até o Brasil explorar o nosso território. Então, eles começaram a explorar o nosso território. Então, primeiro, a gente vai entender três conceitos aí que vão aparecer de vermelho aí, importante para que a gente possa entender as aulas que virão. Depois que esses povos vieram aqui para o Brasil, é, a coroa portuguesa não estava fazendo nenhuma atividade para conhecer o Brasil, ver o interior, o que é que tinha, o que não tinha. E os povos vinham chegando com o objetivo de explorar, mas a coroa portuguesa não conhecia completamente nosso território. Então, o que foi que eles fizeram? Para buscar encontrar essas riquezas do Brasil, o que é que o Brasil tem de riqueza? Então, a coroa portuguesa começou a criar expedições exploratórias para conhecer esse território brasileiro, que são chamadas as bandeiras. Então, nessas bandeiras aí, a gente teve algumas divisões. A primeira divisão foi que tinham as bandeiras, mas também tinham as entradas. O que eram as entradas? Eram expedições que buscavam ouro e metais preciosos. E também estavam preocupados em defender o nosso território, ou seja, evitar que outros povos viessem para cá, para o Brasil, para tomar nosso espaço. Então, essas entradas eram realizadas por vias terrestres, ou seja, as pessoas iam caminhando, mata dentro, e essas entradas eram financiadas, ou seja, quem pagava esses homens para ir para o interior? A coroa portuguesa, ou seja, o governo português financiava essas expedições, viagens, onde o grupo de homens ia mata dentro procurando conhecer as riquezas do Brasil e querendo defender o nosso território. Em contrapartida, existiam outras expedições que eram chamadas as bandeiras. O que eram as bandeiras? Também eram expedições que procuravam o que? Indígenas, ok? O objetivo das bandeiras era andar pelo interior para procurar indígenas com a intenção de escravizá-los. Pouco tempo depois, elas também foram destinadas a encontrar metais preciosos. Então, diferente das entradas que utilizavam vias terrestres, as bandeiras utilizavam vias fluviais, ok? E tanto vias fluviais e vias também terrestres, usavam os dois. Ia tanto pela água como pela terra. Só que as bandeiras, diferente das entradas que eram financiadas pela coroa portuguesa, as bandeiras eram financiadas por comerciantes de São Paulo, ou seja, pessoas que tinham condições e pagavam para que esses homens procurassem essas riquezas. E também a gente tem as moções, que são expedições de abastecimento de colonos no interior. Essas moções aqui o livro não vai trabalhar com ela, eu coloquei só a título de conhecimento. Só que você vai ver aí no nosso livro didático que a gente tem três tipos de bandeiras. Lembra que eu falei agora que bandeiras são as expedições que eram financiadas pelas pessoas para procurar indígenas para fazer de escravo e metais preciosos. Então eu tenho aí três tipos de bandeira. A primeira bandeira aí, que era a bandeira de apressador ou de apressamento, feito no seu livro de apressamento. O objetivo dessa bandeira era aprisionar índios e vendê-los como escravos. Então, essa bandeira aqui de apressamento estava preocupada em procurar indígenas para transformá-los em escravos. Nós tínhamos a
a bandeira de minerador, e no seu livro aí vai ter que é mineira de prospecção, que esse tipo de bandeira estava preocupada em procurar ouro e pedras preciosas. E a gente tem a bandeira de contrato, que no seu livro tem sertanismo de contrato, mas é a mesma coisa. Que aqui eram contratadas pessoas que combatiam e submetiam à escravidão de indígena. E elas eram contrárias à conquista do interior. Então, essas aqui capturavam negros escravizados que fugiam das plantações e destruíam os quilombos. Então, enquanto a gente tinha a primeira que estava procurando escravos, índios para tornar escravos. Essa bandeira de contrato, elas procuravam os negros que estavam perdidos e fundavam os quilombos. Então, preste atenção para não confundir. A bandeira de apressamento procurava e capturava índios para tornar escravos. A bandeira de contrato procuravam os negros e que fugiam e fundavam quilombos. Então, eles são dois tipos de escravos diferentes. A de apressamento era procurando índios para transformar em escravo, e a de contrato procuravam os negros. Só que, como foi se descobrindo no interior do Brasil, foi se andando, em 1693 os bandeirantes encontraram ouro em Minas Gerais, onde o devido nome de Minas Gerais é esse nome, devido à grande quantidade de ouro que foi encontrado lá. Logo a notícia se espalhou e milhares de pessoas foram para a região, vindas de Portugal e outras partes do Brasil para começar as primeiras minas e procurar ouro. Olha aqui, ó, como é que procurava antigamente, botava aqui como se fosse uma peneira e quando a água saía procurando o ouro. Então, em 1730 foram descobertos diamantes em grande quantidade. E assim foram fundadas muitas cidades devido a essa grande procura para começar a procurar o ouro. Olha aqui na lateral os escravos também já fazendo esse trabalho, procurando para os senhores de engenho as minas aqui. Então bota a peneira, seca e quando o que fica vai catando para ver se tem ouro. Então, essa informação que no interior existia metais preciosos se espalhou e não demorou muito para Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso se tornar grande centro de exploração. Essa figura aqui, ó, vocês também têm no livro de vocês igualzinho, só que vocês têm essa figura aí menor, porque os escravos eram submetidos a fazer esse trabalho de procurar o ouro e também ficar de vigilância para que ninguém fosse tomar o espaço dele. Vocês estão vendo que aqui era péssimas condições de trabalho, né? Todo mundo descalço, no sol. Então, tudo isso foi devido a essas entradas que foram se descobrindo ouros para a banda do interior do Brasil. Já que foram se descobrindo ouros, foram descobertas também, foram fundadas através disso vilas e cidades mineiras. O que são isso? Cidades que foram se descobrindo ouro, minas de ouro e outros metais preciosos que se formaram no estado de Minas Gerais. Olha aí, isso aí que está contornando aí o nome é o mapa do estado de Minas Gerais. E aqui é a bandeira do estado de Minas Gerais. Então, quais foram essas cidades que surgiram devido à procura de ouro? A primeira aí, você está vendo aí que é a cidade de Vila Rica. Você vai ver que a maioria das cidades são cidades históricas, com construções antigas, jeitos antigos de se organizar. Depois descobriu a cidade de Mariana. Também você está vendo que a presença de igrejas é muito presente nessas cidades antigas e históricas. Também se descobriu a cidade de Diamantina, que também é em Minas Gerais, e São João del Rei, que se destacaram, foram cidades que se destacaram no estado de Minas Gerais, devido a encontrar o ouro. Então, essas novas comunidades estavam localizadas em áreas de difícil acesso aos colonizadores. Então, dessa forma, aí foi se morando, se construindo casa para ficar por ali mesmo, já que era um lugar difícil de entrar. Então, nessa cidade você vai encontrar muitas igrejas, muitas obras de arte vindo dessas igrejas, uma construção barroca, artistas famosos pintaram e esculpiram coisas. Vocês vão ver que no livro didático vai aparecer Aleijadinho,
que foi um artista que pintou várias desses estilos de igreja. E é um tipo de arquitetura que vai se encontrar nessas cidades que se encontrava ouro antigamente. Aí você tem que fazer a atividade de hoje, é curtinha, é só a página 387 do seu livro de história. Preste atenção que a página 387 tem 3 quesitos. Só que embaixo eu tenho a parte de pesquisa, que é a sua vez. Você vai dar uma lida nessa pesquisa e vai fazer essa atividade de pesquisa no caderno, que ele pergunta: no município em que você mora, existe algum local que foi considerado patrimônio histórico-cultural? Claro, na cidade do Recife tem vários locais que foram considerados patrimônio histórico-cultural. Então, procura lá na internet e escreve lá no caderno, tá certo? Qualquer dúvida, você pode. Bem, espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo que tia Juliana colocou aí na tela. Mas você sabe que qualquer dúvida você pode ligar para o WhatsApp de tia Juliana, sempre segunda, quarta, sexta-feira, das 2 às 5 horas da tarde. Tia Juliana já explicou que teve um probleminha no celular dela, no primeiro número que ela disponibilizou. E agora ela está com o outro número, que é esse que está aqui na tela, 986761310. E você pode pedir para papai ou mamãe, ou até você mesmo, ligar, mandar uma mensagem, mandar um áudio, que tia Juliana está disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, tá certo? Beijo e até a próxima aula!